Curso MBR ISO 21001, 2020. Organizações educacionais. Sistema de gestão para organizações educacionais. Requisitos com orientação para uso. Interpretação e implantação. Módulo 4. Neste módulo, vamos considerar 8. Operação, parte 1. 8. Operação. O processo de produção ou prestação de serviço envolve muitas etapas, desde a contratação de colaboradores à entrega do produto ou serviço ao cliente final. Nesse percurso existem diversos aspectos que devemos observar para não perdermos o foco no resultado final, para conseguirmos entregar o que foi planejado. 8.1. Planejamento e controle operacionais. Se precisássemos resumir todas as normas da série ISO 9000 em uma única expressão seria ciclo PDCA. A norma cita esse ciclo que representa a repetição constante das etapas planejar, plan, executar, do, checar, check, e agir, act. Ele pode ser aplicado para controlar e melhorar qualquer processo. O que é ciclo PDCA? O ciclo PDCA é uma ferramenta de gestão que tem o objetivo de promover a melhoria contínua. Segundo a norma ISO 9001, o ciclo PDCA pode ser resumidamente descrito como a seguir. Plan, planejar, estabelecer os objetivos do sistema e seus processos e os recursos necessários para entregar resultados de acordo com os requisitos dos clientes e com as políticas da organização. Fazer, implementar o que foi planejado. Checar, monitorar e, onde aplicável, medir os processos e os produtos e serviços resultantes em relação a políticas, objetivos e requisitos, e reportar os resultados. Act, agir, executar ações para melhorar desempenho, conforme necessário. O ciclo PDCA pode ser aplicado para todos os processos e para o sistema de gestão da qualidade como um todo. 8.1. Generalidades. A organização deve planejar, implementar e controlar os processos, ver 4.4, necessários para atender aos requisitos para a provisão de produtos e serviços educacionais, e para implementar as ações determinadas em 6.1, A. Determinar os requisitos para os produtos e serviços educacionais. B. Estabelecer critérios para os processos. C. Determinar os recursos necessários para alcançar a conformidade com os requisitos de produtos e serviços educacionais. D. Implementar o controle de processos de acordo com critérios. E. Determinar e manter informação documentada na extensão necessária para 1. Ter confiança em que os processos foram conduzidos como planejado. 2. Demonstrar a conformidade de produtos e serviços educacionais como seus requisitos. Exemplo. Imagine um campeonato de futebol, composto por diversos jogos, confrontos com diferentes times com diferentes características. Antes de iniciar o campeonato, o time é treinado e algumas estratégias são definidas. Mas como diz o ditado, treino é treino e jogo é jogo, só depois que os confrontos iniciam é que podemos ver a execução do planejamento. Provavelmente, nem tudo funcionará como o esperado, então o técnico deve verificar o que funcionou e o que não funcionou e determinar novas estratégias. Se ele repetir essa análise a cada jogo, ele estará rodando o ciclo PDCA. As organizações devem planejar e controlar suas operações, com o objetivo de entregar o que é planejado e prometido. E quando houver mudanças, elas também devem ser planejadas e controladas. O que a norma quer dizer? A norma quer que a organização planeje seus processos, implemente o planejamento e controle o funcionamento do processo. Todas essas etapas são importantes. Realizar apenas uma ou duas delas representa uma perda para a organização. Há organizações que não planejam nada, executam do jeito que dá. Há outras que têm planejamento apenas para inglês ver, muito bonito no papel, mas que não representam a realidade. A norma quer que a organização passe por todas essas etapas, otimizando continuamente seus processos. Além disso, a norma quer que a organização controle as mudanças que porventura acontecerem no processo, analise as consequências delas e tome as medidas necessárias para minimizar possíveis efeitos negativos.
A organização também precisa se certificar que os processos terceirizados são controlados, pois o resultado desses é interesse da organização. Dessa forma, a organização estará acompanhando os processos que compõem sua produção ou prestação de serviço. Poderá verificar se estão de acordo com o planejado e se não estiverem, tomará providências necessárias para corrigir o andamento do processo. O que a norma quer é que a organização não se preocupe apenas em produzir, mas também em controlar seus processos. Como atender à norma? Para o processo de planejamento, implementação e controle dos processos, a norma cita alguns itens que devem ser considerados, por exemplo, determinar os requisitos para os produtos e serviços. A organização precisa ter bem definido quais características seu produto ou serviço precisa ter, o que ela está se comprometendo a entregar ao cliente. Isso funcionará como a bússola dos processos. Estabelecer critérios para a aceitação de produtos e serviços. É importante existir uma referência do que é aceitável. Em algumas situações certas variações serão aceitáveis, em outras não, isso irá variar de acordo com o produto ou serviço. Determinar os recursos necessários para alcançar conformidade com os requisitos do produto e serviço. Os recursos necessários irão variar de acordo com as características do produto ou serviço. É importante que isso seja bem definido, pois algumas características estarão diretamente ligadas à utilização de equipamentos adequados. Por exemplo, para lixar uma pedra de granito não utilizamos a mesma ferramenta utilizada para lixar uma parede de concreto. Implementar controle de processos de acordo com critérios. Além de estabelecer os critérios, precisamos utilizá-los. Algum momento deve ser verificado se o produto ou serviço está atendendo o estabelecido. Determinar e conservar informação documentada na extensão necessária, a forma mais fácil de comprovar que o planejamento está sendo seguido, que os processos estão sendo controlados e que os produtos e serviços estão atendendo os critérios estabelecidos é arquivando documentação sobre isso. Isso pode ser feito através de checklists, relatórios, análises críticas e etc. A organização também precisa controlar mudanças planejadas no caso delas não serem intencionais. A organização deve avaliar as consequências da mudança. Isso pode ser feito criando procedimentos específicos para planejar, avaliar e controlar mudanças. Como por exemplo, o preenchimento de algum formulário específico. Além disso, a organização precisa assegurar que os processos terceirizados são controlados. Uma forma de atender esse item é exigir que os terceirizados sejam certificados na ISO 9001. Nota: manter implica tanto a manutenção quanto a retenção da informação documentada por períodos de tempo especificados. O resultado deste planejamento deve ser adequado para as operações da organização. A organização deve controlar mudanças planejadas e analisar criticamente as consequências de mudanças não intencionais, tomando ações para mitigar quaisquer efeitos adversos, como necessário. A organização deve assegurar que os processos terceirizados sejam controlados. Ver 8.4. 8.1.2. Planejamento operacional específico e controle de produtos e serviços educacionais. A organização deve planejar o projeto, o desenvolvimento e os resultados esperados dos produtos e serviços educacionais, incluindo a. Resultados de aprendizagem. B. Assegurar métodos de ensino e ambientes de aprendizagem apropriados e acessíveis. C. Definir critérios para a avaliação da aprendizagem. D. Conduzir a avaliação de aprendizagem. E. Definir e conduzir métodos de melhoria. F. Prover serviços de apoio. Se uma organização prover educação infantil, os requisitos adicionais especificados no anexo A devem ser aplicados. 8.1.3. Requisitos adicionais para a educação para necessidades especiais. Convém que a organização a. Demonstre flexibilidade para apoiar a coconstrução do processo de aprendizagem com base em habilidades, destreza e interesses, incluindo abordagens como 1. Instrução adaptativa. 2. Conteúdo acelerado ou enriquecido. 3. Permissão para inscrição em 2 programas distintos ou organizações educacionais.
4. Medidas adaptadas individualmente. 5. Adaptação ou modificação curricular do programa de educação para se adequar ao perfil específico do aluno, acima ou abaixo do padrão de idade apropriado ou expectativas de nível para um determinado assunto ou curso. 6. Reconhecimento da aprendizagem prévia e experiência. B. Facilite um ambiente de equipe com recursos adequados para apoiar os alunos individuais a alcançar seu potencial ideal. C. Proveja ligações às oportunidades de trabalho. D. Assegure a provisão de refeições saudáveis e nutritivas, conforme necessário. 8.2. Requisitos para os produtos e serviços educacionais. Um cliente é alguém à procura de algum tipo de solução, enquanto que as organizações vendem soluções. Para oferecermos a melhor solução, uma solução na medida certa ou uma solução que não existe, precisamos conhecer quais são as necessidades dos nossos clientes. Mas também precisamos respeitar as leis aplicáveis e conhecer as limitações da nossa organização. 8.2.1. Determinação de requisitos relativos aos produtos e serviços educacionais. Ao determinar os requisitos para os produtos e serviços educacionais a serem oferecidos aos alunos e outros beneficiários, a organização deve assegurar que os requisitos para os produtos e serviços educacionais sejam definidos, incluindo a. Aqueles considerados necessários pela organização devido à sua política e plano estratégico. B. Aqueles resultantes da análise de necessidades que é realizada para determinar os requisitos dos alunos, atuais e potenciais futuros, e outros beneficiários, em particular aqueles com necessidades especiais. C. Aqueles resultantes de demandas e desenvolvimentos internacionais. D. Aqueles resultantes do mercado de trabalho. E. Aqueles resultantes da pesquisa. F. Requisitos de saúde e segurança aplicáveis. A organização deve assegurar que ela possa atender às reivindicações feitas sobre os produtos e serviços educacionais que ela oferece. Nota 1. A análise de necessidades envolve uma avaliação abrangente das habilidades de aprendizagem dos alunos e pode incluir conhecimentos e habilidades prévios, estratégias de aprendizagem preferidas, necessidades sociais e emocionais, necessidades nutricionais especiais e ritmos de aprendizagem biológica. Nota 2. Em um contexto educacional, os requisitos para produtos e serviços educacionais podem ser determinados em várias partes distribuídas em diferentes estágios do fluxo do processo operacional. Por exemplo, requisitos como os resultados de aprendizagem definidos por lei são identificados antes de o serviço educativo ser entregue, enquanto os requisitos relativos às necessidades específicas de um determinado aluno só podem ser determinados após o início da prestação do serviço e após o grupo de alunos ser conhecido. Nota 3. A análise de necessidades para alunos com necessidades especiais pode incluir análise de transtornos de leitura, desordem de expressão escrita, deficiência em matemática, deficiência motora, deficiência auditiva e deficiência visual. Para os alunos superdotados, a análise de necessidades pode incluir análise de níveis de superdotação, hiperlexia e avaliação preliminar para áreas de superdotação, por exemplo, habilidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, capacidade de liderança, pensamento criativo e produtivo, habilidade psicomotora, artes visuais e performáticas. 8.2.2 Comunicação dos requisitos para os produtos e serviços educacionais, começando com a, ou antes da, entrega dos produtos e serviços educacionais. A organização deve notificar os alunos e outras partes interessadas pertinentes e, quando apropriado, verificar a sua compreensão sobre a. O objetivo S, formato e conteúdo dos produtos e serviços educacionais providos, incluindo os instrumentos e critérios a serem utilizados para avaliação. B. Os compromissos, responsabilidades e expectativas colocados sobre os alunos e outros beneficiários. C. Os meios pelos quais a aprendizagem alcançada e avaliada será reconhecida e retida como informação documentada. D. Os métodos a serem utilizados em caso de insatisfação da parte interessada ou discordância entre qualquer parte interessada e o sistema de gestão para organizações educacionais. E.
Quem irá apoiar a aprendizagem e avaliação e como ela será apoiada. F. Quaisquer custos envolvidos, como mensalidades, taxas de exame e compra de materiais didáticos. G. Quaisquer pré-requisitos, como habilidades exigidas, incluindo habilidades em TC, qualificações e experiência profissional. 8.2.3 Mudanças nos requisitos para produtos e serviços educacionais. A organização deve assegurar que a informação documentada pertinente seja emendada, e que as partes interessadas pertinentes sejam alertadas sobre os requisitos modificados, quando os requisitos para produtos e serviços educacionais forem mudados. 8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços educacionais. 8.3.1 Generalidades. A organização deve estabelecer, implementar e manter um processo de projeto e desenvolvimento que seja apropriado para assegurar a subsequente provisão de produtos e serviços educacionais. 8.3.2 Planejamento de projeto e desenvolvimento. Na determinação dos estágios e controles para projeto e desenvolvimento, a organização deve considerar a. Os requisitos definidos em 8.2. B. A natureza, duração e complexidade das atividades de projeto e desenvolvimento. C. Os estágios de processo requeridos, incluindo análises críticas de projeto e desenvolvimento aplicáveis. D. As atividades de verificação necessárias e validação de projeto e desenvolvimento. E. As responsabilidades e autoridades envolvidas no processo de projeto e desenvolvimento. F. Os recursos internos e externos necessários para o projeto e desenvolvimento de produtos e serviços educacionais. G. A necessidade de controlar as interfaces entre as pessoas envolvidas no processo de projeto e desenvolvimento. H. A necessidade de envolvimento de alunos e outros beneficiários no processo de projeto e desenvolvimento. I. Os requisitos para a provisão subsequente de produtos e serviços educacionais. J. O nível de controle esperado para o processo de projeto e desenvolvimento por parte dos alunos, outros beneficiários e outras partes interessadas pertinentes. K. A informação documentada necessária para demonstrar que os requisitos de projeto e desenvolvimento foram atendidos. L. A abordagem baseada em evidências. M. A extensão com que os alunos requerem caminhos de aprendizagem individualizados, com base nas suas competências, interesses e aptidões. N. A necessidade de reutilização, acessibilidade, permutabilidade e durabilidade nas ferramentas de criação, produção e entrega do curso. 8.3.3 Entradas de projeto e desenvolvimento. A organização deve determinar os requisitos essenciais para os tipos específicos de produtos e serviços educacionais a serem projetados e desenvolvidos. A organização deve considerar a. Requisitos funcionais e de desempenho. B. Informação derivada de atividades similares de projeto e desenvolvimento anteriores. C. Normas ou códigos de prática que a organização se comprometeu a implementar. D. Consequências potenciais de falhas devidas à natureza de produtos e serviços educacionais. Entradas devem ser completas, não ambíguas e adequadas aos propósitos de projeto e desenvolvimento. Entradas conflitantes de projeto e desenvolvimento devem ser resolvidas. A organização deve reter informação documentada de entradas de projeto e desenvolvimento. 8.3.4 Controles de projeto e desenvolvimento. 8.3.4.1 Generalidades. A organização deve aplicar controles para o processo de projeto e desenvolvimento para assegurar que a. Os resultados a serem atingidos sejam definidos. B. Análises críticas sejam conduzidas para avaliar a capacidade dos resultados de projetos e desenvolvimento atenderem aos requisitos. C. Atividades de verificação e validação sejam realizadas para assegurar que os produtos e serviços educacionais resultantes atendam aos requisitos para a aplicação especificada ao uso pretendido. D. Quaisquer ações necessárias sejam tomadas sobre os problemas determinados durante as análises críticas ou atividades de verificação e validação.
8.3.4.1.2. A organização deve reter informação documentada, como aplicável, sobre a. Os resultados de quaisquer análises críticas, atividades de verificação e validação, b. Quaisquer novos requisitos para os produtos e serviços educacionais. Nota: as análises críticas, verificação e validação de projeto e desenvolvimento têm propósitos distintos. Elas podem ser conduzidas separadamente ou em qualquer combinação, como é adequado para os processos, produtos e serviços da organização. 8.3.4.2. Controles de projeto e desenvolvimento de serviço educacional. Os controles aplicados a processo de projeto e desenvolvimento devem assegurar que a finalidade e o escopo do curso ou programa sejam definidos com vistas aos requisitos dos alunos para estudos ou trabalhos adicionais. B. Os pré-requisitos, se houver, sejam especificados. C. As características dos alunos sejam definidas. D. Os requisitos de estudos posteriores ou de trabalho sejam conhecidos. E o serviço educacional possa atender aos requisitos do propósito e escopo, levando em conta as características dos aprendizes. F. As características do perfil do graduado sejam definidas. Nota: em um contexto educacional, o processo de projeto e desenvolvimento pode ser iterativo. Por exemplo, um currículo básico pode ser elaborado antes da entrega do serviço educacional, mas os métodos educacionais podem precisar ser adaptados às necessidades específicas de cada grupo de alunos durante cada prestação de serviço educacional. 8.3.4.3. Controles de projeto e desenvolvimento de currículo. Os controles aplicados a processo de projeto e desenvolvimento devem assegurar que a. Resultados de aprendizagem. 1. Sejam coerentes com o escopo do curso ou com o programa. 2. Sejam descritos em termos das competências que convém que os alunos adquiram ao completar o currículo. 3. Incluam uma indicação do nível em que as competências serão alcançadas. 4. Sejam específicos, mensuráveis, alcançáveis, pertinentes e limitados no tempo. B. Atividades de aprendizagem. 1. Sejam adequadas ao método de entrega educacional. 2. Sejam apropriadas para assegurar a consecução dos resultados de aprendizagem. 3. Sejam específicas, mensuráveis, alcançáveis, pertinentes e limitadas no tempo. C. Sejam definidos todos os recursos necessários para completar com sucesso as atividades de aprendizagem. D. Estejam incluídas oportunidades adequadas no projeto de aprendizagem. 1. Para os alunos terem um papel ativo na criação do processo de aprendizagem. 2. Para avaliação formativa e feedback. 8.3.4.4. Controles de projeto e desenvolvimento de avaliação somativa. Os controles aplicados a processo de projeto e desenvolvimento da avaliação somativa devem assegurar que a. Possa ser demonstrada uma ligação clara entre o projeto de avaliação e os resultados de aprendizagem que se pretende avaliar e, quando apropriado, as atividades de aprendizagem em que se baseiam. B. As atividades sejam conduzidas levando em conta os princípios de transparência, acessibilidade, respeito ao aluno e justiça, especialmente no que diz respeito à classificação, grading. C. O sistema de classificação seja definido e validado. Chegamos ao final do módulo 1. Preparamos um quiz, com algumas perguntas fáceis, com o objetivo de reforçar o seu conhecimento. Assim que você responder ao quiz, estarei aguardando você, no módulo 2, ok?